Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bem, o assunto que nós queremos falar hoje, eu gostaria, na verdade, de deixar mais pra frente, mas eu senti um desejo forte de falar agora. Mesmo que os nossos vídeos sejam rápidos, eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção no que a gente vai falar. Antes de tocar nesse assunto, eu queria falar com vocês que eu sou perfeitamente consciente de que não é um assunto muito agradável, não é um assunto que agrada a maioria das pessoas. Eu pude perceber que, inclusive, causa até raiva em muita gente. Isso eu percebi há anos atrás, na época da faculdade, que eu vou deixar para contar rapidamente no final desse vídeo. E eu senti também a necessidade de gravar rapidamente esse vídeo sobre esse assunto, porque a nossa sociedade hoje, ela banaliza muito algumas questões, né? Fomos caminhando ao longo de muitos anos até chegar um momento em que assuntos sérios começaram a ser banalizados devido ao próprio encaminhar que a civilização humana foi tendo ao longo dos anos. Para tocar nesse assunto, eu gostaria de narrar para você uma história que eu nunca contei para ninguém, nunca falei para outra pessoa. Ela se deu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, quando eu e minha família nos mudamos para lá. Eu tinha 14 anos de idade, eu era um adolescente. Lembro que nós conhecemos algumas pessoas lá, pessoas que compartilhavam a mesma fé que nós, eu e minha família. E alguns desses irmãos da igreja, eles decidiram fazer uma espécie de vigília. Eles queriam ficar na igreja de meia-noite até o amanhecer. Eu confesso para vocês que raramente na minha vida eu fiz algo parecido, né? Mesmo sendo cristão desde o nascimento, poucas foram as vezes que eu participei de uma vigília dessa forma. E eu lembro que aquele encontro foi um encontro de, claro, oração, um encontro de louvor, adoração. E aquele encontro ele foi tão diferente, tão interessante, que eu me lembro que depois daquela vigília eu estava caminhando na rua, subindo o morro para minha casa e parecia que eu estava pisando nas nuvens. Era uma coisa assim, algo sobrenatural. Eu sentia algo muito forte em mim. Por isso que eu falei que poucas foram as vezes que eu participei de um trabalho nessa dimensão. Eu me lembro como se fosse hoje, quando amanheceu o dia, lá aproximadamente para as 5 horas da manhã, nós lá todos reunidos na frente daquele templo, daquele pequeno templo, e de repente eu vi quando alguma coisa incomum aconteceu. Duas mulheres entraram na porta da igreja, menos umas 5 horas da manhã, amanhecendo, como eu disse. E elas entraram e tudo indicava que elas tinham acabado de passar uma noite e tanto. Uma noite talvez de festa, uma noite... Eu não sei de onde elas vieram, mas elas estavam rindo, elas estavam como se estivessem até um pouco embriagadas. Mas elas estavam assim demonstrando felicidade. Peço para vocês que até hoje eu não entendo o porquê que aquelas duas mulheres entraram aquele dia lá. Porque não é comum, né, a gente ver pessoas assim decidirem entrar num templo, numa igreja. Eu disse, tudo indicava que elas tinham tido uma madrugada e tanto, talvez, de festa, de balada. E eu não sei o que aconteceu com elas, mas elas entraram aquele dia. Até hoje eu acredito que elas entraram para zoar ou alguma coisa assim, ou para brincar, não sei. O que eu vou falar para vocês que aconteceu agora foi uma coisa que aconteceu espontaneamente, tá, pessoal? Sem força nenhuma, sem forçação de barra, nada disso. As mesmas mulheres que entraram sorrindo, com clima de brincadeira, com clima de felicidade, aquele dia na igreja, foram as mesmas mulheres que saíram muito assustadas, muito apavoradas, totalmente diferentes de como elas entraram. Eu lembro que, enquanto elas entraram, ficaram no fundo da igreja, de repente, uma delas, ela caiu no chão de uma maneira muito violenta. Quando ela caiu no chão, ela começou a revirar todos os bancos. Ela começou a revirar os bancos. Enquanto ela revirava os bancos, a outra colega dela, em pé, acordada, consciente, começou a gritar apavorada. Ela começou a colocar a mão na boca e a gritar desesperada por causa da colega dela que estava naquela situação, no chão, se batendo, com muita fúria, parecia com muita raiva, e aqueles movimentos com muita força, muita raiva e mexendo nos bancos. Eu lembro que eram bancos de madeira, bancos pesados, mas um banco foi para um lado, outro banco foi para o outro e ela se debatendo no chão. Enquanto ela se debatia, eu, um mero adolescente, fiquei recuado atrás da pilastra da igreja, enquanto outros irmãos davam palavras de ordem contra aquilo que estava acontecendo. Na verdade, aquilo era um fenômeno que estava acontecendo ali, e que não foram muitas vezes que eu vi na minha vida. Eu repito para você, o que eu vi foi completamente espontâneo. Não teve ninguém, nenhum amigo da igreja, nenhum irmão da igreja que foi lá falar com elas, não teve ninguém que encostou nelas, não teve ninguém que... nada. Simplesmente aquilo aconteceu espontaneamente. Enquanto os irmãos davam palavras de ordem, a colega dela gritava desesperada e ela no chão, daquela maneira que eu falei. Eu não posso dar maiores detalhes para vocês porque é até onde a minha memória vai, até onde eu consigo lembrar. E eu lembro que aquela que estava no chão, se debatendo, gritando,
ela se levantou. E da mesma forma que elas entraram, mas entraram de uma maneira, como eu falei, alegres, elas saíram completamente atordoadas, com um olhar desesperado, assustadas. Tudo mudou naquele dia para elas, com certeza. Essa lembrança que eu estou compartilhando com você é uma coisa, como eu disse, eu não contei para ninguém e que eu carrego comigo. É uma das lembranças que eu carrego. Claro que em outras oportunidades eu vou querer compartilhar com vocês outras. Mas o que eu pude perceber ali hoje, com a mentalidade que eu tenho e com essa lembrança, que eu pude perceber? Muitas das coisas que muitas pessoas hoje zombam, tiram sarro, fazem chacota, são coisas sérias e não é brincadeira. Nós vivemos uma sociedade hoje que banalizou o que é mal, banalizou e normalizou aquilo que nunca era para ser normalizado. Como eu falei no início desse vídeo, pessoal, por que eu sou ciente que esse assunto desperta um certo incômodo nas pessoas? 15 anos atrás, eu cursava um nível superior e eu me lembro que na sala de aula, eu e uns colegas começamos a conversar e eles começaram a conversar sobre a existência de Deus e um deles falou assim, não, eu acredito em Deus. Mas conforme a conversa foi caminhando, eu citei a existência do mal e falei, e você acredita na existência do mal? Eu me lembro que esse colega, que tinha uns 2 anos, que tinha amizade comigo, até para casa dele já tinha ido, não, eu não acredito, isso é mentira. Eu falei para ele, não, não é. E ali começou a haver um debate acalorado. Eu veementemente afirmava que não era mentira, existe o mal espiritual, existe. Pessoal, que ele levantou daquela cadeira com tanto ódio, tanta fúria de mim, que nos 3 anos seguintes da faculdade ele nunca mais falou comigo. E além de não ter falado comigo, ele colocou outras pessoas contra mim. E eu fiquei me perguntando por que tanta raiva, por que tanto ódio. Eu cheguei à conclusão que a minha afirmativa, com convicção e certeza, ia contra todo tipo de crença que ele tinha, talvez destruía muita coisa que existia na mentalidade dele. E assim é muita gente hoje. As pessoas acham fácil acreditar em Deus, mas se recusam ou acham muito difícil acreditar num espírito que se opõe a Deus e que trabalha se opondo ao homem e agindo na vida de muita gente. E eu me recordei quando o apóstolo Paulo escreveu a comunidade messiânica, a comunidade cristã do povo de Efésios, na época dele, 2000 anos atrás, no capítulo 2, ele escreveu para os cristãos assim, vocês estavam mortos por causa da vida errada que vocês levavam, de desobediência. E vocês obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, que aqueles que vivem uma vida completamente errada daquilo que Deus determinou que nós vivêssemos, essas pessoas, é pesado falar sobre isso. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui é que todas as pessoas que vivem uma vida completamente errada, elas podem ter abertura para esse tipo de ação na vida delas e entre elas. Mas quem é iluminado pela revelação divina começa não só a ver isso, enxergar isso, mas também ter um estilo de vida completamente diferente. Eu espero que esse vídeo venha fazer alguma diferença para você e venha te alertar de alguma forma, abrir os seus olhos para a realidade que nos cerca. Um forte abraço para você. Até a próxima.